Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar aqui um pouco sobre os nossos traumas de infância e como que eles nos mantêm presos num estado infantil e imaturo na nossa vida. Porque quando acontece um trauma na nossa vida, quando acontece alguma situação que não é devidamente integrada, que não é devidamente resolvida dentro de nós mesmos, ela funciona como se fosse uma âncora, como se fosse um peso na nossa vida. E o que acontece quando as situações de infância, os nossos traumas mais profundos, mais enraizados dentro do nosso ser, que são oriundos da infância? Porque nos nossos primeiros anos de idade é quando nós somos totalmente seres emocionais. A nossa razão ainda não está plenamente elaborada. Se você der um grito, se você bater uma palma, se a criança sofrer qualquer tipo de susto, ela vai chorar. E isso ela reage a qualquer tipo de coisa. Se você virar as costas para ela e andar, talvez ela se sinta abandonada. Se fizerem um almoço e ela não for chamada para o almoço na hora certa, ela vai se sentir rejeitada. E às vezes ela passa coisas sérias de verdade. E essas coisas sérias geram traumas muito profundos. Às vezes ela é realmente abandonada, às vezes ela é realmente rejeitada. E isso cria feridas muito profundas dentro desse indivíduo. E essas feridas, se elas não são resolvidas com o passar dos anos, esse indivíduo fica parado no espaço e no tempo, emocionalmente falando. Por isso, não é muito difícil encontrar pessoas já com certa idade com atitudes totalmente infantis. E o que você vai falar para essa pessoa? Vai falar para essa pessoa: vê se cresce, você já tem idade suficiente para lidar melhor com esse tipo de situação, você não acha? Você vai confrontar essa pessoa, sendo que, na verdade, ela precisa de acolhimento. Não que você tenha alguma responsabilidade de dar acolhimento para essa pessoa, mas só de você ter a consciência que ela tem certos tipos de feridas internas, assim como você tem, já traz um pouco mais de empatia com o que essa pessoa tenha passado em seu passado e que você entende que ela não é infantil porque ela quer. Ela não tem atitudes imaturas porque ela deseja. Muitas vezes a pessoa é consequência da sua própria história. Infelizmente, ainda não chegou o tempo que a informação do mundo emocional e do mundo psicológico está acessível a todos. E principalmente as práticas necessárias para que a pessoa consiga realmente fazer esse processo de cicatrização interna. Porque, para falar a verdade, se tem muita informação sobre muita coisa hoje em dia. A informação está na palma da mão de todo mundo. Existem conhecimentos milenares disponíveis para todos. Então, por que uma porcentagem ainda não conseguiu fazer esse processo evolutivo dentro de si mesmo, essa cicatrização e ganhar essa maturidade e esse crescimento em suas próprias vidas? Porque isso é um processo que também leva tempo, falando na medida macro, na esfera de mudar uma sociedade inteira. É um indivíduo por vez fazendo o seu trabalho individual, que aos poucos cada indivíduo vai se tornando grupos, comunidades e quem sabe,
nações e o planeta fazem esse processo de ascensão emocional, psicológica e tenham a vida mais equilibrada. Mas o principal nesse momento agora é você cuidar da sua própria vida. Você, sendo um indivíduo melhor, vai contribuindo para que as pessoas à sua volta se inspirem por você. Por isso, quando há essas cicatrizes da infância, esses traumas da infância, não são devidamente cicatrizados, a pessoa fica parada no espaço e no tempo, se mantém infantil e imatura. E para você conseguir alcançar essas feridas e fazer a cicatrização, você tem que fazer um processo muito profundo e complexo de mergulhar dentro de si mesmo e principalmente dentro do seu corpo, para que essas emoções reprimidas do seu passado possam serem reconhecidas como suas. Você tem que reconhecer as suas próprias feridas. Porque se você não tiver consciência do que te atinge, do que te aflige, você não consegue ter um plano de como você vai trabalhar dentro de você mesmo. Se esse assunto te interessa, aqui embaixo desse vídeo tem um link do livro que eu escrevi, onde eu retrato muito bem, com mais detalhes, de como as feridas emocionais, como esses traumas de infância se protegem dentro de nós, até o ponto que os nossos traumas de infância passam a ser confundidos com a nossa própria identidade. Porque um trauma de infância, você está a sua vida inteira com ele. Então você passa a acreditar que você é o próprio trauma, que a sua infantilidade, que a sua impulsividade, que a sua raiva, o seu modo explosivo, o seu modo argumentativo, a sua cabeça dura, a sua ansiedade, o seu modo depressivo, etc, etc, etc. Todos esses comportamentos, você passa a acreditar que você é esses comportamentos. E não enxerga que isso é só uma consequência de algo mais profundo dentro de você. E eu acredito que chegou a hora de você se aprofundar nesse processo e reconhecer um pouco melhor a sua própria essência. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário.